sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de contos às 10 com história aqui na biblioteca. E sabem uma coisa? Hoje é mesmo aqui na biblioteca. Olhem lá fora, o nosso pátio das Laranjeiras. Conhecem? E eu estou aqui, à janela da sala infantil. Vim ver se os livros estavam bem, se estavam a portar bem. Os livros já estão com saudades vossas, já estão com saudades de ir para as vossas casas, mas vamos ter todos que esperar mais uns dias. E por isso vou aproveitar uma vez que estou aqui e vou-vos contar a história de hoje aqui na sala. E a história de hoje tem a ver com o dia. Hoje é quarta-feira, dia 1 de Abril, e dia 1 de Abril dizem que é o dia das mentiras. Então andei a escolher uma história sobre mentiras, ou sobre meninos mentirosos. E então lembrei-me de vos contar a história do Pedro e o Lobo. A história do Pedro e o Lobo é uma lenda, é uma história que, segundo diz a lenda, foi passada numa aldeia na Rússia. E então vamos conhecer este menino, o Pedro e o Lobo. Pode ser? 1, 2, 3. Era uma vez. Era uma vez o Pedro que morava com o avô numa casa perto de um lindo prado verde. A seguir ao prado havia uma floresta sombria e no meio da floresta vivia um lobo esfomeado. Pedro, disse-lhe o avô, não saias do jardim, nunca vás sozinho para o prado. Porquê, avô? Perguntou o Pedro. Porque na floresta há um lobo esfomeado. Pode sair da floresta e comer-te, disse-lhe o avô. O Pedro espreitou por cima do muro do jardim e realmente o prado do outro lado era mesmo bonito. Um passarinho vermelho voou para uma árvore. Olá, Pedro! Disse o passarinho. Por que não vens para aqui, brincar para o prado? Então o Pedro subiu o muro do jardim e lá foi ele, para o outro lado. Do outro lado havia um charco, um pequeno lago, assim lá no meio daquele prado verde. E andava por lá um pato que passou pelo Pedro a correr e afastou-se a nadar. O passarinho vermelho desceu a voar até junto do pato. Olha, mas que coisa mais esquisita, disse-lhe o passarinho. Tu és uma ave, por acaso? Uma ave que não voa? Pois sou, disse-lhe o pato. Sou uma ave, tu é que não és, porque não nadas. E nisto, o pato e o passarinho iniciaram uma grande discussão, numa grande algazarra. Estavam os dois muito zangados um com o outro e faziam mesmo uma grande confusão. E de repente o Pedro viu um gato a rastejar na direção deles. Era o enorme gato, o gato gigante do avô. Cuidado! Gritou o Pedro. E o passarinho conseguiu voar antes que o gato o pudesse apanhar. Imediatamente o passarinho vermelho voou para o alto da árvore e o pato nadou para o meio do charco. O gato viu que se quisesse comer tinha de esperar mais um bom bocado. Então afastou-se da árvore, nada feliz por ter perdido o seu almoço. Nesse instante, o avô do Pedro veio ao jardim e, ouvindo aquela confusão, olhou para o outro lado do muro e viu o Pedro no meio do prado. E o avô ficou muito zangado, pois já o tinha avisado. Volta imediatamente, disse-lhe o avô. Eu avisei-te que não fosses para o prado. Dizia-lhe o avô, muito zangado. Então o Pedro subiu o muro e voltou para o jardim, para o pé do seu avô. Nisto, o lobo saiu da floresta. Viu o passarinho vermelho, o pato e o gato. Tinha tanta fome que os quis comer a todos. O gato trepou pela árvore até ao cimo, onde estava pousado o passarinho vermelho. Ficaram ali os dois à espera, até ver o que ia acontecer. E o lobo dirigia-se ao lago. Será que o lobo ia comer o pato? O pato fugiu do charco e fugiu a correr. Corria o mais depressa que podia, mas o lobo, esfomeado, corria ainda mais depressa e comeu de uma só vez.
Então o lobo pôs-se a andar à volta da árvore onde estava o gato e o passarinho vermelho empoleirados. Cheio de fome, olhava para eles que estavam lá em cima. O gato e o passarinho estavam muito assustados. E o lobo, com aquela boca enorme, assustadora, mesmo a olhar para eles. O Pedro viu aquela confusão toda do outro lado do muro. Então arranjou uma corda muito comprida. Depois trepou para o muro do jardim. Vai, passarinho! Anda à volta da cabeça do lobo, que assim ele fica tonto. Mas afasta-te da boca dele, que eu vou tentar apanhá-lo com a corda, dizia o Pedro ao passarinho. O passarinho vermelho pôs-se a voar realmente à volta da cabeça do lobo para ver se o lobo ficava tonto. E o lobo, cheio de fome, tentava apanhar o passarinho vermelho, mas dali a pouco, realmente, o lobo ficou tonto. O Pedro subiu à árvore grande, depois deixou cair a corda e apanhou o lobo pelo rabo. O lobo dava pulos enormes e tentava soltar-se, mostrava-lhe aqueles dentes ferozes, mas o Pedro segurava a corda com muita força e dizia: eu não te vou deixar fugir, tu não vais apanhar os meus amigos. Nessa altura, o avô saiu para o jardim e viu o Pedro empoleirado na árvore. Mas o que estás tu a fazer, Pedro? Apanhei o lobo, vô! Olha, vê! Dizia o Pedro lá em cima da árvore, muito aflito para não deixar fugir o lobo. De repente, apareceram no prado uns caçadores. Andavam à procura do tal lobo gigante que morava na floresta. Está aqui! Gritava-lhes o Pedro lá de cima da árvore. Por favor, levem-no para eu poder brincar aqui no prado. E os caçadores lá levaram aquele lobo enorme gigante do prado. E assim o Pedro ficou com ele inteirinho só para si, para poder brincar sem haver mais nenhum perigo. E o gato? E o passarinho? Esses lá continuaram, ainda com um bocadinho de medinho. O avô e o Pedro continuaram então felizes a morar naquela casa. E o avô do Pedro deixou-o ir brincar para o outro lado do muro, para o prado bonito, com o seu passarinho vermelho e o gato malhado. E Vitória, Vitória, acabou-se a história. História contada, boca cheia de marmelada. Marmelada e pudim. Esta história chegou ao fim. Mas sabem uma coisa? Hoje é o dia das mentiras. Mas há uma coisa que eu vou dizer que não é mentira. Logo à noite há mais. E sabem quem é que vai contar as histórias? Pois é, as mães e os pais. Beijinhos!